gostaria que você abrisse já comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, e eu quero ler no capítulo 8, do verso 26 até ao 39. Quero que você abra a Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 8, terceiro dos Evangelhos, são 4. Mateus, Marcos, Lucas e o João. Nós vamos em Lucas, capítulo 8, do 26 ao 39. Nós temos aqui aquela libertação, talvez a libertação mais emblemática de Jesus, a libertação, não vou dizer difícil, porque nada é difícil para Jesus, mas o caso mais grave dos casos mencionados. Pode ser que houve um outro caso mais grave do que esse, mas nos casos relatados nos evangelhos, e esse caso do endemoniado gadareno aparece em Mateus 8, do 28 ao 34, e Marcos 5, do 1 ao 20, e ali em Marcos com uma gama de detalhes muito maior, depois você pode acompanhar, mas eu escolhi essa parte, esse trecho de Lucas, porque aqui nós temos algumas informações sobre libertação e que eu quero transmitir a você. Já encontramos, já aparece no GC, nós lemos que navegaram para a terra dos Gadarenos, Jesus e os seus 12 apóstolos, que está de fronte da Galileia. Atravessaram, o mar da Galileia, o lago de Genezaré. E quando ele desceu para a terra, Jesus já chegou, como se diz, chegando, ele já pula ali na terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Veja, gente, o pecado e os demônios, repito, o pecado, e eu coloco o pecado em primeiro lugar, depois os demônios, o pecado e os demônios, eles tiram toda a ordem natural de Deus, da criação de Deus. Aonde tem o pecado agindo, aonde tem os demônios agindo, existe caos, existe desordem, existe uma bagunça de todas as maneiras. Veja, porque olha como esse homem está vivendo de uma maneira contrária àquela estabelecida pelo Criador. Primeiro, ele não andava vestido, era um homem que andava nu. Toda pessoa que tem a influência do pecado, vamos chamar esse pecado pelo nome, sensualidade, a lascívia, a luxúria, a imoralidade sexual, são pessoas que se mostram, são pessoas, tanto o homem quanto a mulher. E eu vou falar, até no meio evangélico, vocês estão percebendo um espírito de sensualidade até entre pastores, esses pastores coach da internet, que fazem cultos sentado numa cadeirinha, com camisetinha curta, o bíceps aqui aparecendo, uns torotinhos assim, vão lá para a academia, e vão para a academia e ficam se exibindo, tirando fotinho, fazendo biquinho. Não é normal, não é normal. Esse homem não é normal. Essas pessoas que se despem e mostram isso, porque se despir é normal quando você vai ao banheiro, tomar o seu banho, fazer a sua higiene, o casal, aí sim, aí há a santidade nisso. Agora, um se despir público, uma nudez pública, é uma ação espiritual do pecado conjuntamente com os demônios. Ele não morava em casa qualquer, era uma pessoa do ermo, era uma pessoa da rua, era uma pessoa que não se sentia bem. E convenhamos, eu tenho dois lugares que para mim são lugares santos e sagrados: a minha casa e a minha igreja.
São dois ambientes, são duas geografias que nós temos que ter como sagradas. A nossa casa, o nosso lar. Marido, esposa, os filhos, os pais, os irmãos. É tudo. Pastor, eu não fico em paz na minha casa, eu não consigo ter paz na minha casa. Pode ser uma ação espiritual em você ou em alguém da sua família. Mas que não é normal, veja, nós estamos falando de anormalidades. Esse homem andava nu e ele não ficava em qualquer casa. Você chamar esse homem para um almoço, ele não ficava ali naquele lugar. Onde as pessoas se sentavam ao redor da mesa para uma refeição, para conversarem, para bater papo. Se você chamasse ele para a casa de Deus, para o culto, vamos lá na igreja, ele não ia na igreja. Ele não gostava de estar com pessoas, ele não gostava de paz. E se ele ficasse, era impossível, mas se ele ficasse, ele ia brigar, ele ia discutir. Por isso que ele sempre estava na rua, ele sempre estava nos sepulcros. A Bíblia fala no outro texto lá de Marcos, que eu disse para você ler, do capítulo 5, do 1 ao 20, que ele ficava andando pela rua, de noite, de dia, subindo o monte. É uma região montanhosa em Israel, você veria ele lá no cume do monte, gritando, uivando, parecendo um bicho. E quando ele viu Jesus, ele prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrebatava. Olha que triste. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Só controlando mesmo. Agora, nessa parte eu quero fazer um comentário. Quando ele gritou, não me atormente, será que era só o demônio? Será que eram só os demônios? Não. Aquele homem também. Pastor, onde o senhor quer chegar? O senhor está dizendo que eu estou endemoniado? Não, eu espero que não. Eu espero que não. É possível que possesso 99,99% de vocês não estejam. Mas que há influências em muitos de vocês, disso eu não tenho dúvidas. Não à toa, o Espírito do Senhor me trouxe aqui para lhe dizer essas palavras. O pecado que você ainda comete, ou os pecados que você ainda comete, ou que ainda se manifestam em você. Vou dar exemplo. Você é uma pessoa muito iracunda, colérica, traduzindo, briguenta. Os demônios te influenciam nisso. Sempre está acontecendo alguma coisa, uma provocação no trânsito, uma provocação no trabalho. Coisas que não aconteceriam se você fosse uma pessoa mansa, sabia? Quando você se torna uma pessoa mansa, já não é mais uma tentação. Essas provocações espirituais, elas não acontecem. Vou dar mais um exemplo. Você é compulsivo para comprar, para ter, você é invejoso. Você vê alguém postando que comprou um carro, você quer comprar um carro. Você vê alguém postando que comprou um objeto, você quer comprar. E o diabo trabalha nisso aí. Onde existe um pecado, onde existe uma tendência pecaminosa, uma concupiscência, uma iniquidade, existe uma tentação demoníaca. Esse homem, possivelmente antes da possessão, ele já era talvez um homem muito nervoso, muito bravo. Veja que nós lemos aqui agora, no versículo de número 29, guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Possivelmente ele já era violento, ele não nasceu endemoniado, não tenho dúvidas disso. E o espírito imundo foi se apropriando daquilo. É como acontece, como eu disse há pouco, a sensualidade.
E às vezes é culpa dos pais, é culpa dos pais. Acham bonitinho a criancinha, a menininha ou o menininho de 3, 4, 5, 6 anos, rebolando. Ai, que bonito, rebola. Aí vai criando essa coisa, sabe, essa sensualidade. As músicas hoje que existem aí são todas músicas de prostituição, de cunho sexual explícito. Porque antes era implícito, antes usava-se linguagem velada, agora não, agora é tudo explícito. E as crianças cantam isso, e os pais, inclusive pais cristãos de Araque, diga-se, permitem, olha que bonitinho. Os demônios, os espíritos imundos estão se apropriando disso. Aí Jesus perguntou para ele, qual que é teu nome? Porque esse espírito tem um nome. Tem um nome. Essa ação espiritual na sua vida tem um nome. Você tem que chamar essa coisa pelo nome. Aí disseram, legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios, muitos demônios. É tão triste quando entram muitos e muitos e muitos e muitos demônios na vida de uma pessoa. Pastor, será que é para mim? Não sei. Para alguém da minha família? Não sei. Faça uma autoavaliação a partir desse texto. Como eu falei, pode ser que você não seja, espero que você não seja possesso. Eu estou no ministério há 21 anos, assim como pastor, como evangelista já são 23, contando com o tempo de obreiro, então são 24 anos. Há 24 anos atrás, eu expulsei o primeiro demônio numa casa perto de onde eu morava. Eu ainda era membro da igreja e eu fui lá, pedido de uma senhora, meia-noite, expulsar uma legião de demônios que estava numa jovem. Enfim, é muito triste. E nós estamos vendo isso acontecer até em pessoas de igreja, pessoas que frequentam. Por isso que eu aproveito para dizer, você tem que frequentar um lugar, uma igreja, uma denominação, onde o poder de Deus se manifesta. Eu recebo pessoas aqui de denominações que, se eu falar que vocês conhecem, são denominações importantíssimas aqui, grandes na cidade. Os pastores são pastores famosos, são pastores grandes aqui na cidade, mas quando os membros deles vêm aqui participar de um culto, os demônios manifestam. Eu ouvi coisa assim, pastor, mas eu estou tantos anos lá na igreja, 20 anos que eu frequento lá, nunca nem senti nada, eu entrei aqui na tua igreja, o senhor começou a pregar essa coisa, eu não sabia que eu tinha essa coisa. Pois é, libertação. Para a gente resumir a história, Jesus expulsou aqueles demônios, e aí tem uma coisa que eu quero comentar sobre a libertação, 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, os concidadãos ali da cidade, e vieram ter com Jesus, e acharam então um homem de quem já havia saído os demônios, vestido, olha só, ele andava pelado, agora ele está vestido. Ele era louco, agora ele está em juízo. Ele não ficava parado em lugar nenhum, uma pessoa inquieta, sabe aquela pessoa inquieta? Agora ele está sentado aos pés de Jesus. Saiu o demônio, acabou o efeito do pecado, houve a libertação, houve a conversão, houve o encontro daquela pessoa com Jesus, as coisas voltam ao normal. Pastor, será que a minha vida vai voltar ao normal? Claro que vai. É só você parar de pecar e você ser liberto. Volta do jeito que Deus quer. O plano volta ao normal. O plano original de Deus, inclusive para a sua vida, volta a ser o que sempre foi, o que sempre esteve no coração do Senhor. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando Jesus no barco, voltou embora. Esse é o comentário que eu queria fazer. As pessoas não gostam de libertação. Não sei por quê. E eu falo isso com meus colegas pastores, eu não entendo por que pastores, grandes denominações evangélicas no Brasil, por que as pessoas não gostam da libertação? Porque quando Jesus está entrando no território delas, para libertar, para curar, para que a presença dele afaste essas coisas ruins, essas pessoas rogam para Jesus. E eles tinham visto Jesus
fazer libertação. Não cometa esse pecado. Eu vou parar por aqui porque o meu tempo já deu. Mas não cometa o pecado de expulsar Jesus quando Jesus está entrando na sua vida, na sua casa, na sua família para fazer libertação. E uma das coisas mais importantes que você está precisando é libertação.